Pessoal, voltando então à aula de exercícios, tá? Tinha dado uma parada lá no exercício 17 e aqui nós continuamos a partir do exercício 18. A 18. A destilação seca da madeira é um processo bastante antigo e ainda muito utilizado para a obtenção de metanol, também chamado de espírito da madeira. A respeito do metanol, assinale a alternativa correta. Aí nós temos algumas alternativas, né? Essa é a 18. Primeira, pertence à função álcool, sua massa molar é 32 gramas e a sua fórmula molecular é CH3CH2OH. Bom, vocês acham que essa alternativa vai estar certa? Não, né? O metanol é um álcool e a fórmula estrutural dele é CH3OH, tá? Porque ele começa com metanol e aqui é um etanol, tá, gente? É um poliol e sua nomenclatura oficial é um álcool metílico, tá? Também está errada. O metanol é um monoálcool, também conhecido como álcool metílico, tá, gente? Não é um poliol. Tá? Ele é conhecido como álcool metílico, mas ele não é um poliol. Por isso que essa alternativa está errada. A C. Pertence à função aldeído e é de cadeia insaturada. Não é uma cadeia insaturada, tá? E é um álcool. Beleza, gente? Pertence à função álcool. Sua massa molar é 32 gramas e sua fórmula molecular é CH3OH. Bom, para saber se tem 32 gramas, teríamos que calcular, né? Aqui nós temos 13, se eu não me engano, ou 12, mais 3, mais 16, por aí. Eu acho que a massa molecular dele é 12, mas se você não quiser calcular, é só você pegar as outras informações. É uma função álcool, tá? E a fórmula molecular é essa daqui. Então a alternativa D está certa. Mas a última, vamos analisar a última aqui, ó. Pertence à função cetona e é de cadeia saturada, tá? Bom, não pertence à função cetona. Cadeia saturada está certa, mas não pertence à função cetona. Ou seja, a alternativa D está correta. 19. Leia o texto abaixo e responda à questão. Nem todo líquido incolor e inodoro é água. Há muitas soluções aquosas de ácidos como HClO4, HBrO, H3BO3 e H3PO4 e de bases como NaOH e KOH2 que, em determinadas concentrações, apresentam esse mesmo perfil. Um dos métodos empregados para a diferenciação desses dois tipos de substância é o uso de indicadores ácido-base, como a fenolftaleína, que, dependendo do meio que se encontra, assume coloração diferente. O equilíbrio entre as duas formas da fenolftaleína é representado pela equação abaixo. Então, aqui é a fenolftaleína ácida e aqui é a fenolftaleína básica. Olha a mudança aqui, ó. Tá? Aqui nós temos um éter e aqui nós temos um álcool. Olha a diferença, né? Então, a pergunta é, a estrutura da fenolftaleína em meio ácido apresenta dois grupos funcionais iguais pertencentes à função? Essa é a pergunta, tá? E aí você tem que analisar as duas estruturas e tal. Aqui nós temos uma carbonila, aqui nós já não temos mais essa carbonila, tá? Aqui nós temos um oxigênio negativo, aqui nós temos um álcool. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem um éter, aqui nós temos um álcool, tá? Então, quais são aí, né, os grupos funcionais que são iguais? Aqui a gente só tem a função álcool e o aldeído, né?
Aí quais são as funções que são parecidas aqui nessa estrutura? A gente vai ter o fenol, aí aqui a gente tem outro fenol, e aqui a gente tem o éster, tá? Ou seja, a função que vai estar se repetindo vai ser os fenóis, tá? Então a alternativa correta é a D. Inclusive essa fenolftalina aqui é muito legal para fazer indicação ácido base. Vamos lá. Alternativa 20, tá? A sacarose, também conhecida como açúcar de mesa, é um tipo de glicídio formado por uma molécula de glicose e uma frutose produzida pela planta ao realizar o processo de fotossíntese. Então, a planta realiza a fotossíntese e produz aí o C12H22O11, conhecido como açúcar de mesa, sacarose. De acordo com a fórmula estrutural, indique as funções na molécula de sacarose. E essa molécula tem função até umas horas, tá? Mas vamos dar uma analisada em quais funções a gente vai ter aí. Primeiro, olhando bem aqui, ó, uma função álcool. Segundo, outro álcool. Aí nós temos um éter. Aí nós temos outro álcool. Aí nós temos outro éter. Aí nós temos outro álcool. Mais um álcool. Mais um álcool. Mais um éter. Mais um álcool. E mais um álcool. Bom, os únicos tipos de função que a gente tem aqui é álcool e éter, né? Por isso a alternativa certa é a B. Galera, observe que, apesar de ter uma função álcool na estrutura da sacarose, ninguém fica bêbado tomando açúcar, né? Pelo fato de ter uma determinada função e uma determinada substância, ela vai ter efeitos completamente diferentes de acordo com a ingestão dela, tá? Então, assim, não espere que a pessoa vai ficar bêbada porque ela vai ingerir açúcar, só porque no açúcar tem função álcool. E também não espere que determinado composto que tem uma função álcool não pode ser mortal para a pessoa se o álcool não é, tá? Existe até aquele caso lá da cerveja que matou muita gente lá em Minas Gerais e que intoxicou várias pessoas. Ali era uma função parecida com a do álcool, né? Mas você vê o estrago que faz, né, no corpo da pessoa só de mudar uma função dessas daqui, tá bom? Exercício 21. Tá acabando, gente, tá acabando. A química está presente no cotidiano, como se pode ver na tirinha. Isso eu falo todas as aulas, né? A química faz parte de nossas vidas, né? Aí ele pergunta assim, como foi sua aula hoje? A moça está perguntando para outra moça enquanto está fazendo a unha. Aí a outra responde, estranho. O professor só falou de propanona, parece coisa de outro mundo. Aí a outra responde, acho que vou passar esse ET para tirar seu esmalte. ET. A fórmula química da propanona, acetona, conhecida pela garota, é... O que essa tirinha está dizendo para a gente aqui? Elas estão falando sobre a propanona, né? Só que a propanona é acetona. E vocês, meninas, usam acetona no seu dia a dia para fazer a unha, para tirar esmalte. Então, você vê, aqui na aula a gente fala muito sobre química orgânica e a química orgânica está presente na vida de vocês e vocês nem percebem. Tá? E qual que é a estrutura da propanona? Bom, a propanona, como o nome diz, teria o propano, né? Propano com hidrocarboneto. Ele seria 3 átomos de carbono numa cadeia, ou seja, 1, 2, 3, certo?
Só que esse aqui também tem 1, 2, 3, esse aqui também tem 1, 2, 3, esse aqui também tem 1, 2, 3. Só que a diferença é esse ona no final, né? Esse ona significa que nós estamos falando de uma cetona, tá? Quais grupos aqui possuem cetonas? Isso daqui é um ácido carboxílico, tá, gente? Isso daqui é uma função álcool. E esse daqui é um aldeído. Portanto, a única alternativa correta que vai ser a alternativa A. Certo? Exercício 22. Para finalizar aqui com chave de ouro. Homens que começam a perder cabelo na faixa dos 20 anos, ainda bem que não está falando de mim, podem ter maior risco de câncer de próstata no futuro. A finasterida, medicamento usado no tratamento da calvície, bloqueia a conversão da testosterona em um andrógeno chamado dihidrotestosterona, DHT, que se estima estar envolvido na queda de cabelos. O medicamento também é usado para tratar câncer de próstata. Olha o bichinho aqui, ó. A dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona. DHT. Sobre a DHT, cuja fórmula está representada, é correto afirmar que... Aí tem várias alternativas. Vamos analisar cada uma delas. É um hidrocarboneto aromático de fórmula molecular C19H30O2. Bom, galera, a fórmula molecular eu não vou ficar me atentando não, porque se eu for contar esses 30 hidrogênios, esse vídeo aqui vai ter 2 horas, tá? Mas o que a gente pode falar da alternativa A é o seguinte. A DHT de fórmula molecular C19H30O2 apresenta as funções álcool e cetona. Tá? Ou seja, essa alternativa aqui não está certa. É insolúvel em água, a B, alternativa B. É insolúvel em água e tem fórmula molecular C17H26O2. A presença de certa polaridade aqui, ó, nós temos uma certa polaridade tanto aqui quanto aqui, tá? E devido às funções, e essa polaridade é devido às funções álcool e cetona, tá? Isso faz com que essa substância seja solúvel em água, tá? Ou seja, essa alternativa está errada justamente pelo fato de estar falando que ela é insolúvel em água, tá? Ah, desculpa, gente, eu pulei uma parte aqui da alternativa A. Ele não é aromático, tá? Não é um hidrocarboneto aromático. Não tem nenhuma função aromática aqui, ó. Isso aqui são funções cíclicas, né? Então, a gente já desconsidera A porque fala que é um hidrocarboneto aromático. Então, provavelmente aqui vai ter mais hidrogênios do que foi proposto aqui, tá? Ou isso aqui vai estar errado. Aí vocês podem contar, se vocês tiverem interesse. Eu aconselho a contarem. A presença apresenta as funções fenol e cetona e fórmula molecular C19H30O2. Fenol, cadê o fenol aqui? Não tem fenol, né? Isso aqui seria um fenol se nós estivéssemos falando de um anel aromático. Esse anel não é aromático. E a cetona até tem aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma cetona. Porque aqui tem uma cadeia carbônica e aqui tem a cadeia carbônica. Então, isso aqui é uma cetona, sim. Tá? Mas não é um aromático. É apolar e apresenta a fórmula molecular C17H29O2. Ela é polar, tá, gente? Justamente pelo que foi explicado aqui na B, tá? Aqui a gente tem polaridades. Beleza? E a alternativa E apresenta as funções álcool e cetona e fórmula molecular C19H30O2.
Bom, ela vai apresentar funções álcool e cetona? Sim. Aqui nós temos uma cetona, aqui nós temos um álcool. Como essas duas alternativas aqui estão mais certas do que todas as outras, e essa fórmula molecular aqui ela se repete em 3 alternativas, então a gente pode dizer que a fórmula molecular está certa, tá? Então a fórmula molecular está certa, a alternativa certa aqui realmente é a E, tá? Só que, por que as outras duas aqui não estavam certas? Porque aqui ela fala que é um hidrocarboneto aromático, não é. E aqui ela fala que apresenta a função fenol e cetona, não apresenta fenol, certo? Então, fazendo todas essas análises, a gente tem que essa alternativa aí está errada. Bom, galera, eu acho que acabou. Isso, acabou. Aqui eu já expliquei todas as questões para vocês do LDA referente a esse exercício que a gente está vendo. Semana que vem a gente entra aí no assunto de funções carboxiladas, que a gente vai falar aí sobre os ácidos carboxílicos, beleza? Espero ter elucidado as dúvidas de vocês. Ótimos estudos para todo mundo e até a próxima, gente!